TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira. Eu sempre eufórico porque eu fico fazendo contagem regressiva para chegar esse dia. Vocês não imaginam quanto. Às vezes tem noite que até durmo mal, de tanto ficar pensando, imaginando as situações. Não sei o que está acontecendo comigo também. Eu estou tendo sonhos claros, sonhos no meu entendimento muito malucos entre aspas, que a clareza deles é tamanha, a riqueza de detalhes, de cores, de tudo é tamanha, mas eu não entendo absolutamente nada sobre o simbolismo deles. E é por isso que eu fico evocado, né? Mas vou fazer o quê? Fico observando e vamos ver se as respostas me virão mais para frente. Eu queria lembrar hoje que eu vinha de ônibus para cá, para o centro, e eu não sei se é em função da idade, da minha idade eu fico tô meio mais nervosinho, mais impaciente, mais intolerante. E tenho percebido, não só no ônibus, como na rua, as pessoas tossindo, as pessoas espirrando. Eu acho que todo mundo esqueceu a tal gripe suína e voltou a ser porco, porque dizem que a gripe suína era adequado porque as pessoas realmente têm falta de higiene. Então, é inadmissível que só porque parou-se de ter as notícias sobre a gripe suína, as pessoas tenham, infelizmente, voltado aos antigos hábitos. Ou seja, de espirrar sem colocar a mão na boca, de não lavar as mãos depois de cumprimentos, ou seja, o mínimo de higiene possível. Então, vamos colaborar, pô. Vamos colaborar um pouquinho com os outros, com a sua própria saúde. Você hoje pode ser um emissor, amanhã você pode ser um receptor também disso. Então, se cada um de nós fizer que nem o Beija-Flor, fazer a sua partezinha no incêndio, nós vamos evitar futuramente que tenhamos gripes desse tipo. Pois bem, mais uma coisinha. A semana passada eu fui, depois de 21 anos morando aqui em Floripa, eu fui retribuir uma visita de uma amiga no Costão do Santinho. Quem é que não ouviu falar do resort Costão do Santinho? Eu tinha ouvido falar um monte de vezes, mas nunca tive coragem de ir lá. Por que eu nunca tive coragem de ir lá? Porque eu achava que era coisa realmente de internacional, toda essa propaganda, coisa luxuosa demais, e quem seria eu chegar lá no Costão do Santinho? Pois bem, acabei indo, fui recebido pela amiga Osélia, que é a gerente do spa do Costão do Santinho, e fiquei boquiaberto com o que eu vi no Costão do Santinho. Bom, todo mundo conhece, e eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou ganhando absolutamente nada, eu estou fazendo o que eu senti e faço questão disso. Eu disse que faria questão de dizer isso aqui. O spa do Costão do Santinho é uma coisa maravilhosa, uma coisa de primeiro mundo, uma coisa que não precisa sair daqui da cidade e por um preço que vocês não fazem ideia, por isso que eu fiquei mais boquiaberto. Tecnologias das melhores, a Osélia tem uma formação fabulosa, a equipe dela tem uma formação fabulosa em terapias alternativas, talassoterapia e mais um monte de terapia que vocês podem ver em www.costão.com e você veja lá o spa. Então, eu queria agradecer a recepção que eu tive, fiquei entusiasmado em ter conhecido o Costão. O Costão não é esse bicho astronômico que a turma diz, é um lugar muito mais barato do que qualquer viagem que você faça aí para fora, e você pode passar um dia espetacular dentro daquele local por um preço que você pode pagar. Agradeço também a acolhida da dona Yolanda Marcondes, também da Fernanda Marcondes. Eu quero que vocês tenham sucesso sempre. Pois bem, vamos continuar aqui. Como a energia tem que rodar, esse livro aqui, o Pensamentos e Provérbios do nosso amigo Walter Cardoso Júnior, o ganhador da semana, sei lá quando que nós fizemos aqui, não veio buscá-lo. Como ele não veio buscá-lo, o primeiro telefonema passa a ser o proprietário desse livro.
Basta ligar para 3222-1137, dá o seu nome e vem aqui buscar, sem ônus nenhum, Pensamentos e Provérbios do Walter Cardoso Júnior. Pronto, já está tocando o telefone, já ganharam. Se não vier buscar, nós vamos dar para outro. E também, para quem quiser, nós temos 5 exemplares do nosso querido amigo e irmão Luiz Roberto Sefrim, Sensibilidade e Consciência, um livro de quase 400 páginas. Basta telefonar e vir buscar de graça, não tem sorteio, não tem nada. 3222-1137. E antes de passar a palavra para o meu convidado, que depois ele briga comigo porque eu falo mais que ele, e os telespectadores também, né, porque eles querem ouvir o convidado e não eu, mas eu queria mandar um abraço para a minha amiga Márcia, lá da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez lá para Silvia, para Isis, lá de Araruama, que nos assiste. Quem mais? A família Delutia, lá em São Paulo. E por esse Brasil afora, lá em cima, lá embaixo, no exterior, no interior, nos cantões, em todos aqueles lugares. Tá? Agora, estou diminuindo o meu ritmo, estou diminuindo a minha bolinha. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Estou ótimo. É? Você está bem agora? Nossa, agora eu vou botar agora em ponto morto. Tá bem, né? tá bem agora. Agora eu estou bem. Subiu uns 4 degraus aí depois que começou a falar. Por isso que é gostoso aqui. Aí você estava falando do andar no ônibus da gripe, eu estava vendo o que você tinha visto, que confusão, hein? Não, meu mas camarada? não é? Então é gostoso isso aqui, mas a pessoa tem que ver realmente. Que o contador de piada, ele tem que fazer com que as pessoas vejam a situação que o contador está falando, né? Então, ouvir exatamente, ver, então né? isso é uma verdade, eu quis chamar a atenção realmente. E nós falando de saúde aqui, que nós estamos fechando hoje o 5º programa da série A Função Oculta das Glândulas Endócrinas. Então, já que nós estamos falando de saúde, ainda bem que tivemos que começar por saúde. Então, agora a palavra é sua, Jorge. Tivemos que começar, é uma abordagem branda, né? Foi. A bronca fica fora, né? Já Não, vamos mas tá conversar disso aí. Boa noite, prazer estar aqui, né? Nossa, se não é. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui hoje. Nossa plateia hoje está grande aqui também, viu? Que metade da questão antropogênica está representada aqui hoje. São 7 seres que estão aqui, nem vou dizer para vocês os nomes, né? Hoje a gente está bem. Eu queria mandar um abraço de início para Wanda e para o Eduardo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Então, um grande abraço para vocês. A gente sabe que vocês não vêm ao vivo, mas depois vêm, se dignam a ver no Então, CD. temos que mandar um abraço para a Selene, em Brasília. Também, né? Também, por se não mandar, isso gera karma. Então, um grande abraço para vocês, sejam felizes e agradeço aqui, em meu nome do Grego, por todas as vezes que vocês nos assistiram e as horas de vida que vocês dedicaram para ficar vendo a opinião de 2 criaturas sobre alguns aspectos da lei e da verdade. Muito bem. Eu tenho que comentar o que você falou de início, da questão da gripe aí do pessoal. Eu concordo com a recomendação que você fez, né? Mas não com a abordagem, porque são nossos irmãos de humanidade, né, que por não estarem conscientes do que está acontecendo, às vezes se esquece de uma ou de outra coisa. Agora, tem um aspecto que é muito interessante, que é assim, o que prejudica mais do que o vírus, o H1N1, Isto. é o vírus da gripe A, erroneamente chamado de gripe da gripe suína, né, que não tem nada a ver com isso, é o medo da gripe. Né? Ele é um devata como outro qualquer, né? É um conglomerado de elementais como outro qualquer, que tende a se manifestar desde que você esteja predisposto a isso, né? Desde que você, antes de ter contato com o vírus da gripe, você olhe para o vírus da gripe, quer dizer assim, o que deixa a humanidade doente e o que causa os grandes crimes de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, né, o incutir na população o medo de alguma coisa. Esse medo de alguma coisa significa o seguinte: toda a população, todos os seres humanos, nossos irmãos de humanidade, olhando para determinado lugar, um conglomerado de elementais, uma doença, um devata, esse conglomerado olhando de volta e se alimentando do medo de ter contato com ele. Só que é o seguinte, no momento em que você tem medo de alguma coisa, você já está de mão dada com essa coisa. Já atraiu aquilo para você. Exatamente. Então, tem que viver rigidamente,
né, saudavelmente, antes de fisicamente, que também, obviamente, é muito importante, mas antes de fisicamente, você tem que viver rigidamente, mentalmente, astralmente, vitalmente. Aí você vive em um mundo no qual não existe nem vírus AH1N1, nem Z1N1, nem nenhum outro. Né? E aí tanto faz se você vai andar de ônibus, se você está a pé no Himalaia. Você vai estar imune, né? Você vai estar imune da mesma maneira e se manifestar em você, você não vai aprender nada com o vírus, quer dizer, você não vai ficar doente. O vírus vai aprender com você o que é a saúde e ele se altera e não afeta os outros. Tem duas maneiras de fazer vacina. Ou sintetiza vacina animal e inocula no ser humano e cria uma mescla de elementais, ou o Devata, ele tem contato com o ser humano e um ser humano rígido mentalmente, é um ser humano já em um outro ambiente de criação mental, o vírus aprende com ele e sai alterado e altera a própria origem do vírus. Você é a própria vacina sem jamais ter tomado vacina. E a vacina para qualquer doença é o bem-estar, é a consciência, é a felicidade, a alegria, é o viver conscientemente, viver bem. Os bons pensamentos. Lembra que a gente conversou um tempo atrás sobre o que seria a intrepidez formidabilíssima, que seria Sim. a maneira de encarar a vida. Então, o primeiro e grande ato de intrepidez formidabilíssima que mudaria a humanidade e o mundo como um todo é ter a coragem de ser feliz. Né? Essa é a grande coragem para o primeiro, quer dizer, é você se conectar com o mundo que é a realidade e a partir daí criar um filtro, né? Criar uma lente que te permite ver todo o resto do mundo visível, né? Não de maneira distorcida, mas por um prisma que é o prisma da lei. É interessante Aí isso que você funciona. está falando, é E interessante. aí isso, a decorrência disso é saúde, é longevidade, é equilíbrio, mais nada. E é tão tudo. natural isso que você está falando, é até isso que eu tinha acabado de falar lá do Costão do Santinho, isso que só esqueci de um detalhe que é importante nesse aspecto também que você está falando. Essa troca, que eu disse que eu estou fazendo isso aqui, não tenho troca de nada, não vou ganhar nada em absoluto. Isso está acontecendo cada dia com mais frequência. Você vê na internet, você pede para algum amigo seu, né? O amigo seu te faz com o maior prazer, sem receber nada em troca. E eu acho que tudo isso aí está se consolidando, são coisas do novo tempo. E o que você está falando também é. Quando você começa a pensar em alguma coisa, você já atrai aquilo e começa a criar uma nova egrégora, não é isso? Não, você pensou, se não atrai, você pensou, você cria um semelhante Exatamente. que está vitalmente ligado com aquilo. Então, se você cria medo, né, ele já impressionante está como ligado. isso- Na verdade, assim, como quando isso você tem dissemina. medo, quando você tem medo de alguma coisa, na verdade, você acabou de ter contato com aquela coisa. Porque se o medo existe em você, é porque a coisa em si está em você. Senão você ignoraria o conceito de medo. Tanto é que se você não tem medo de nada, você é um intrépido formidabilíssimo, né? Você não tem nada, não tem contato com nada do astral, do ciclo que já passou. E você é o que é, né? E não é? Assim, você está o que está e é o que é. Está acima do conceito de precisar ficar bem com saúde, porque você é a própria saúde. Né? E aí é só ter alegria, felicidade, paz, tranquilidade, isso é coisa que qualquer um pode ter. E a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, né, como a gente faz aqui, antes de começar o programa, como a gente faz durante o programa. É porque o que a gente está isso conversando contagia. aqui. O que a gente está conversando aqui agora, né, a gente está plasmando a ambiência para falar de futuro. Isso. E o que nós estamos conversando aqui agora, isso aqui não é a introdução do programa, isso aqui é teologia. Isso é magia prática e é a magia voltada para a saúde e para a longevidade. É a plasmação de um entorno adequado para permitir que o Jivatma, que é o veículo de Atman, quer dizer, a própria divindade evoluindo, ele tenha ambiência para poder ficar permeável para que a consciência dele mesmo tenha a noção da matéria onde ele está imerso. Né? E aí o resultado disso, o que é? É a longevidade, né? É a eternidade que é tão buscada em fábulas e lendas, né? E ela existe, a gente só não tem porque não quer. Então, por isso que assim, quando você vem, daí você traz essa amostragem do teu dia, né? A rebeldia, e sabe que é uma coisa muito interessante, porque assim, os maiores rebeldes cósmicos foram os Asuras, né? E os Asuras, né, eles foram responsáveis pela gênese dos próprios Agnisvatas, do fogo. Então, é a rebeldia em essência, e foi essa rebeldia que provocou a própria queda cósmica. Então, se manifestar rebelde contra alguma coisa é uma tônica, só que daí entra o Asura rebelde, e depois tem que entrar em ação em você mesmo, o Asura consciente. Equilibra os dois, e aí você é um Jivatma, é um iluminado. Então, é bom trazer esses aspectos,
para que a gente possa comentar sobre o entorno, o mundo que nos cerca, né? E mostrar como que a gente transforma esse mundo só com uma abordagem diferente e tira toda essa conceituação do que era o ciclo passado e dá a todos longevidade, saúde, felicidade, consciência. Todos são intrépidos formidabilíssimos. É isso aí. E você bela também introdução. É, claro. Sem dúvida. E aí quando tiver contato com alguém que tossisse... Não, agora sim. Pode tossir, meu irmão. Pode tossir, você porque quer que não pega você nada. Tá vendo a pessoa eu tô bem. Está vendo a pessoa que está tossindo, o porquê ela tossiu, o que tinha na cabeça dela, o vírus que não está nela e não se manifestou, que nunca vai se manifestar. Não, a ambiência, isso não me preocupa mesmo. Exato. A ambiência no ônibus, no trem, no avião, onde quer que você esteja. Me preocupa mais com a atitude. Rígida, azul, luminosa, de acordo com a lei, com o futuro, todo mundo feliz, contente. Esse que é o mundo hoje. O resto é só diversão humana. Tem que dizer isso para meus filhos. Hoje já reclamaram aí, diz que, pô pai, você não quer dar umas voltinhas não? Tá um chatão. Por que será que eu estou chatão? Ou será que vocês estão vendo diferente? Então, são interessantes a gente observar isso no dia a dia, né? O que nós conversamos aqui, né? Mas é que assim, a questão do pai e filho também tem a ver com o que a gente vai conversar da questão glandular, da questão kármica, né? É que assim, que você é para eles o pai que eles precisam, né? E se você usa camisa azul e o teu filho se incomoda, não é um problema teu. É porque o não gostar de azul não está em você, está nele. Sim. E aí ele é que tem que aprender que o azul é teu, não é dele. Da mesma forma como ele não tem que ver você como o pai dele. Você é um ser que usou a energia que você recebeu do teu pai e da tua mãe e aí karmicamente gerou aquela criatura. Criou o entorno, a criatura se vira e você é o Eustáquio Andreas Patunas. Em primeiro. Em segundo, você é o pai deles. Então, eles têm que respeitar o azul em você, porque o azul só incomoda a eles. Não é você que tem que dar uma volta, são eles. Mas é interessante, é um aprendizado. Isso aqui, eu acho que vale, tudo que a gente fala aqui é válido, está dentro do, uma coisa que do tema, né? Uma coisa que eu tenho noção aqui é o seguinte, quando a gente começa a conversar, a gente cria, apesar de ser uma coisa assim, muito divertida vir aqui, a gente cria uma ambiência absolutamente séria. Sem dúvida. Falar da lei e colocar a lei em ação é o que de mais sério existe. Então aqui a gente não faz social e não joga a conversa fora. Tudo tem um objetivo. O objetivo de hoje, vamos aproveitar assim. Por quê? Então hoje ao acordar, eu tenho as minhas atribuições, vamos dizer. Né? Sim. E hoje eu falei, não vou fazer nenhuma das minhas atribuições. Por quê? Para que eles percebam, como vai ficar a coisa, situação, a casa, sem a minha intervenção. Então, as roupas jogadas, a toalha que o cara saiu de moto, um deles saiu de moto ali, o nosso Fernandinho ali, saiu de moto, jogou a toalha lá fora no jardim. Briga com o Fernando que ele puxa o pino e acaba o programa. Acaba o programa. O Fernando é o homem que controla toda a parte técnica. O outro ali, o cachorro que fez xixi, ficou lá, não limparam, deixaram o jornal e tudo isso aqui, tá, deixei assim. Aí quando eu voltei à tarde para casa, estava tudo igual. Aí foi que um deles reclamou. Falei, vocês viram aqui? Pô, papai, você reclama de tudo. Não é que eu reclamo de tudo. Vocês acham que eu estou reclamando com razão ou sem? Não, mas antes era a mesma coisa e você não reclamava. Porque eu pensei que vocês fossem mudar. Né? A gente joga essa projeção. Você está entendendo como você falou da questão do azul, né, da camisa azul? Então, apesar de você mostrar... Eu estou vendo, realmente estava uma bagunça. Com certeza, você vai ver. Então, Fernando, é assim... Nada de deixar jogado a camisa do lado do sofá, caramba. Então, é assim, as glândulas, né, tudo isso, as glândulas é uma similaridade. É muito divertido. Se as glândulas não estão equilibradas no corpo humano, que as glândulas são... A família, eu considero que também tem que estar harmonizada como as glândulas têm que harmonizar. Então, tudo na sua vida, no seu cotidiano, tem que ter uma certa harmonia. Nem que para isso exista um chato que busque essa harmonia, fazer essa harmonia. Estou certo, estou errado? Está errado. Bacana, tá vendo? No ar e ao vivo, estou errado, olha lá. Deu razão para os meus filhos, agora não dei razão para eles. É que assim, é que o aprendizado do ambiente é dele, porque veja, da mesma forma que ele reclamou que você reclamou. Tá um calorão, né? Aqui que eu vou te contar, hein? Tá Puxa esquentando, vida. Da mesma forma que você reclamou que ele reclamou, é que daí o fato de estar no chão alguma coisa ou estar fora, aquilo incomoda a você. Então daí nesse aspecto, ele é o problema que interessa a você, porque daí quando ele faz errado, não é ele que está errado, você tem que trabalhar em você aquilo que te incomoda. Mas não tenha nem dúvida disso. Exato, porque claro. Nada devia te incomodar, Grego. Nós estamos no mundo da neutralidade. Se tem um vagão de trem na tua sala ou se tem uma meia caída,
alguém vai dar jeito nisso. Não Isso, quer dizer que vai virar uma isso bagunça. é um cara zen, e eu tô zen. Não, Zen, paciência, zen. Não, esse é a neutralidade, né? Então, e aí você pode dizer, não, pessoal, vamos pegar e organizar aqui, porque assim tem regras na casa. Pega as regras, bota na parede, gente, ó, segunda-feira, o Fernando, terça-feira, que tal. Estabelece as regras, tudo tem regra. O Pramanta tem regra, a lei tem regra. Estabelece regras, assim, ó, cada um cumpre as regras. Agora, eu não me aborreço se tiver uma meia ou um trem aqui, porque as regras servem para todos e o ambiente é feito por todos. É uma abordagem. A questão não é reclamar. A questão é reclamar depois de se aborrecer. Né? Eu tenho que mostrar o que tem. Isso vale para o dia a dia, para qualquer coisa. Não vai se aborrecer por causa da meia, ou porque hoje está nublado. Por quê? Ou, em vez de por quê, para quê? Não tem muito sentido. Né? Porque para você se aborrecer, a mecânica do aborrecimento é assim. Você tem que ter daí produzido um vento astral, né? Um vento em todo o teu astral. Isso só pode ser feito através de uma descarga de adrenalina a partir da suprarrenal, que a gente vai conversar hoje, né? Isso tem a ver com o umbilical, tem a ver com o umbilical. Tem a ver que você varreu o astral, aí você alimenta um ou outro elemental que vão te deixar aborrecido. E aí são vários, porque tem aborrecimento desde o dia que estava chovendo até outro dia que não sei o que tal. Se reúne todo mundo e você daí pega e reclama. Só que daí você nunca sabe qual é que é a escala que está certa. Você reclamar da meia que está no chão, né, ou porque o ônibus chegou atrasado, mas você reclama como se você tivesse nascido 1000 anos antes ou depois e fosse um azedume cósmico. É isso, e não essa é a impressão que a gente dá. É só uma meia fora verdade. Do lugar, é só um ônibus atrasado. Né? A Terra está girando, o Sol nasceu, o Sol vai se pôr, né? A Garta está funcionando, Shambhala, eu nasci mais 1000 vezes, o Pramanta está em andamento, o Corno está em evolução, tem o Sol central, o Sol oculto, psíquico, as fatinas, o mundo inteiro operando, a lei inteira operando, a coisa cósmica operando desde o macro até o micro, do subatômico ao físico, e eu me dou o direito de gastar a minha vida, que quando eu fico aborrecido eu gasto vida, porque tem uma meia caída, ou porque o ônibus atrapalhou, demorou 10 minutos, ou porque o trânsito está ruim, ou porque alguém tossiu no ônibus. É verdade. É crime de lesa evolução. Qual evolução? A tua. E é crime de lesa divindade, porque é um desperdício de vitalidade que está em você, e que essa vitalidade que está em você, que você usa para alimentar um aborrecimento, ela tem que ser usada para prolongar a tua existência. Né, através do equilíbrio do sistema glandular, que é o nosso assunto de hoje. Eu vou assistir esse programa de hoje umas 2, 3 vezes, então. E eu também. Para ver se eu aprendo, tá vendo? Bom, nós falamos durante 4 semanas, quer dizer, já faz 2 meses e meio que nós já estamos falando sobre a função oculta das glândulas endócrinas. Terminamos hoje. Terminamos hoje, já falamos, puxa vida, que é um tesouro, né, realmente. Muitas pessoas nos procuraram na rua, nos abordaram na rua, nos mandaram e-mails, telefonemas, entenderam, compreenderam muitos conceitos que nós passamos aqui, muitas dificuldades que essas pessoas enfrentaram com as suas glândulas. E hoje a gente vai dar um ponto final, né? Não podemos considerar um ponto final, né, Jorge? Porque nunca tem um ponto. Né? É a questão de não descascar a cebola, mas para frente a gente Isso. volta e aí dá um passo seguinte no conhecimento, mas esperar para que quem tem contato com a gente digira o que a gente tem falado aqui, né? E adeque a sua realidade e sinta a necessidade de uma outra coisa, de uma sequência. Esse conjunto de necessidades é que daí um dia a gente vai vir aqui e vai falar sem nem saber o que está, Isso. a razão pela qual está falando, né? Então nós falamos sobre as glândulas superiores, né? Falamos sobre um programa único sobre o timo. A gente falou da parte superior, pineal, pituitária e paratireoide. Depois fizemos um sobre o timo. Né? Isso. E agora vamos fazer um sobre os 3 sistemas que tem na parte de baixo do corpo humano, que é o conjunto de inferiores de glândulas do sistema endócrino. Então vamos lá. Né? E essa separação, ela tem a ver com a questão dos chakras, que está tudo entrelaçado, né? Uma coisa que é muito importante a gente relembrar é que a gente conversou sobre a questão dos sistemas, né? Então, que a gente tem o sistema ósseo acabado, o sistema nervoso acabado, sistema respiratório em desenvolvimento, né? E tem o sistema nervoso, e a gente está desenvolvendo hoje um sistema que é o sistema ligado ao 5º sistema de evolução, que é o sistema endócrino. Por exemplo, assim, qual é que é a diferença? Não vamos falar um adepto perfeito, um iniciado, Buda, Krishna, Orfeu, Apolônio, Tiana, coisa só 4, não vamos falar um desses, né? Que fisicamente são iguais, que o sistema endócrino já é diferenciado.
Vamos pegar uma criatura mais próxima de cada um de nós, que é um ser que vive na lagarta. Puxa, mais próximo aqui. Sim, totalmente. Né? Então, há somente algumas diferenças com relação ao sistema glandular, né? Tanto no aspecto feminino quanto no masculino. Eles não se alimentam como a gente se alimenta, né? Porque eles pegam o alimento básico, da mesma forma como o neném se alimenta da mãe através da placenta, eles se alimentam do que vem do sol oculto e alimenta a garta como inteira. Não bebem, né? Por isso que diz que os kumaras não bebem. Nem água, nada? Água. Não. Tá. Ou toma meio copo d'água por dia, ou não precisa tomar água. E a constituição física é a mesma? Exatamente igual. É a mesma, igualzinha. E se gera filhos da mesma maneira, né? Só que daí não por lazer Sim, e nem por questões só para procriação. Se gera para... Usa-se essa energia para procriar, trazer um novo ser à vida. Para a geração de um semelhante. Né? Quem procria são os animais. Né? Então, a gente gera um semelhante. E, por exemplo, assim, tem um hormônio... um hormônio, como é que é? Uma timosina... Bom, ele tem uma função muito clara no organismo feminino, que é dilatar ossos, né, e tecidos para permitir o parto, né? É a sínfise púbica. A sínfise, isso aí é um hormônio que ele amolece aquela parte... Não tem, termina com ina. Depois, agora não, que ele não quer ser falado, tá. daqui a pouquinho aparece. Aparece. E aí tem a ver com as dores do parto, são dores kármicas, coisas assim. Então, assim, só um equilíbrio no sistema glandular, né, já não tem dor do parto. Né? Então, então lá embaixo tem parto sem dor. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E outras coisas, mas é muito semelhante ao nosso dia a dia, né? Okay. A diferença é o estado de consciência e as aspirações, o que se entende como lei, esse tipo de coisa assim. Bom, cada um dos centros de forças que a gente tem está ligado a uma glândula principal do sistema endócrino, né? Então, nós falamos da pineal pituitária, falamos da tireoide. Então, pineal está ligado ao Sahasrara, né, ao coronal. A pituitária está ligada ao ágina, ao frontal. Né? O vishudo laríngeo está ligado aqui à tireoide, né? O timo ao cardíaco. O timo está ligado ao cardíaco. Aí agora então vamos falar, e a gente tem no sentido de subida, então a gente tem físico, que é o básico, né? Depois a gente tem o vital, que está ligado ao baço. Depois a gente vê que não é o baço, na verdade é pâncreas, todo mundo fala baço, mas é o pâncreas. Depois a gente tem o umbilical, que está ligado à suprarrenal. Ninguém dá bola para a suprarrenal, e ela é a base do umbilical, ela é a base do astral no corpo humano, né? Aí depois você tem físico, vital, você tem astral, você tem a mente concreta, então a mente concreta e amor residindo junto no timo, né? Depois você tem a mente abstrata, que é o éter, né, o akasha, né? Depois você tem Budi, né, aqui no ágina, e né? o Atman. E você tem Atman. Atman, ele é a própria essência divina que se manifesta no mundo da matéria. E quando ela se manifesta, então, ela é recoberta por várias camadas, vários corpos que tem que evoluir. Então aí vem físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, né? E aí, esse envoltório que é feito em torno de Atman, que é a divindade que busca a evolução e a compreensão da matéria, se chama de Jivatman, né? O Jivatman é o Jiva misturado com Atman, e ele é o mantenedor, né, do corpo físico no qual Atman evolui. Então, o que você é? Você é um Jivatman. Eu sou. Todos nós somos, porque nós somos mantenedores desse veículo físico que tem que evoluir junto com o Atman, que é a centelha divina em cada um de nós. Tem um erro muito, não vou falar erro, assim, uma incompreensão já ancestral do que é evolução. Todo mundo diz que evolução é então você ficar assim tão especializado, tão zen, ter tanto conhecimento, até que você alcança as alturas, você é iluminado, você ascende a algum lugar. Ascende nada, nem acende nem apaga, nem vai para lugar nenhum. Todo mundo pensa em ascensionar. Não, o que acontece é o seguinte, é que a evolução, ela tem que acontecer, e ela procede, ela ocorre, quando então a subida do humano, dos veículos mais densos, que se encontra com o divino na descida. A mistura dos dois, essa permeabilização, essa permeabilidade, esse entrelaçamento entre os dois, isso é evolução, porque a evolução é a parte abstrata invisível, o espírito adquirir consciência. Ela se dá aqui mesmo, a evolução, né? Lógico. Nada de lugar distante nem coisa nenhuma.
Já teve um tempo em que a evolução era, então, nos planos mais abstratos, né? E aí isso veio tomando densidade através das etapas da cosmogênese, até chegar no plano físico. Mais para frente a gente vai chegar a uma humanidade bimânica, tabimânica, uma humanidade alada, flogística, divina, mais angelical, mas isso é mais para frente. Hoje, né, o palco onde se processa a evolução cósmica é aqui, ó. É aqui, ó. É nesse lugar, é na casa de vocês, é dentro no corpo de vocês, dentro de cada um de nós. E acontece assim, quando esse conglomerado todo, né, de inteligências, e que a gente entende por organismo, e glândulas, e órgãos, e hormônios, timosina, não sei o que, insulina, adrenalina, todos esses, né, que são inteligências cósmicas agindo, né, elas se projetam através de 7 dínamos, que transformam a energia cósmica em eletricidade, em especialização, e mantém esse conceito de vida, né? Que dínamos são esses? As glândulas principais do sistema endócrino. E você chamou, vou repetir o que você falou em programas anteriores, que eu achei interessantíssimo, e vamos repetir para que se fixe isso aqui, que a diferença entre o iniciado e nós é... O sistema glandular. E não é nem o sistema glandular simples assim, não. Ele tem uma glândula diferente, né? Buda, Krishna, Orfeu, Apolônio, Tiana, o próprio Maitreya, não é que ele tem uma glândula mais ou menos que a gente, não, elas estão acabadas do ponto de vista de inteligência, elas vibram adequadamente e mais, por assim, cada um de nós quando nasce, nossas glândulas vibram na velocidade adequada do adepto perfeito, só que inconscientemente. E o que a gente devia fazer durante a vida? Fazer com que elas se mantivessem vibrando adequadamente, produzindo aquela inteligência para a qual elas foram criadas, né? Mas aí, dando consciência a essas glândulas, aí eu teria o conceito e a realidade da longevidade, da perenidade e da consciência para decidir se eu venho ou não novamente para ajudar a humanidade. O que acontece? No decorrer da vida, por lazer, não é preguiça, mas por um deslumbramento com o que nos cerca no vital e no astral, nós nos esquecemos que nós não somos humanos em viagem de lazer, nós somos divinos em viagem de trabalho, a trabalho da lei, trabalho de evolução. Aí então a gente faz com que esse ir e vir humano, o brigar com as pessoas no ônibus porque tossem, essas coisas assim, não estou dizendo que você faz, que as outras pessoas fazem, né? Não que você faça. Como você é gentil, né? Sim, gostei. Isso aí implica em fazer, sabe o quê? Em desacelerar funções, né, das glândulas. Assim, quando você carrega, que hora você andou de ônibus que você não gostou que as pessoas tossiram? De manhã? De manhã. De manhã. Tá. E quando é que você exteriorizou isso? Agora. Então você ficou... sim, fiquei com aquilo comigo ali. 8 horas alimentando aquele povo. Se alimentando da onde? De onde? De quem? De mim. De você. Claro. Aonde? No baço, no pâncreas, né? E do quê? Da tua vitalidade. Não, é verdade, porque eu passei, e aqui a gente fala tudo no ar e ao vivo, claro. Nessa hora, aqui eu passei o dia cansadíssimo. Ué. Cansadíssimo. Porque você está alimentando... E sem fazer absolutamente nada, eu devia estar muito bem disposto, cansadíssimo. Você acabou de dizer tudo. Sim, e porque você passou o dia alimentando... Eu me auto-vampirizei, vamos dizer assim. Seria. Auto não, quando você olhou para aquelas pessoas, né, e você daí se rebelou contra aquilo, a profunda rebeldia do Asura... com certeza. Em escala é o que o próprio Quinto fez quando ele disse, não, eu não vou ajudar, eu me renego. Então, assim, não, em vez de eu pensar naquela pessoa saudável, plena, né, e absoluta, eu disse, não, está errado, aponta o meu dedo, e a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque na ponta do nosso dedo está a nossa própria existência. Sim. Então, quando você faz isso, você se vincula àquilo que você pensa que aquela pessoa está ligada, e aquilo vem, não, então, o grego não gostou, opa, por aí que eu vou. Aí o pessoal ficou se alimentando, aí você passou um dia cansado, perdeu quase um dia de existência, alimentou o elemental, e você viu que agora a gente conversou um minuto, e que isso não tinha razão nenhuma. E mais um complemento, então. Aí eu recebo um e-mail, né, que aí pronto, aí para completar, recebo um e-mail onde ele diz, ele está para chegar. Eu abri, era uma página do YouTube, ele começa a rir, né, mas é para rir. Abro o YouTube, meu Deus do céu, quem era que estava para chegar? Se cuida. Alguém está voltando aí e você vai sair. Pronto, aí eu vou te contar. Aí eu já me transformei, né? Não, eu respondi aquele e-mail, mandei cópia para você, ainda bem que você não abriu, né? Você não abriu?
Eu mandei cópia da minha resposta para você. Não, eu abri, quase vi do que se tratava e apaguei. Boa, Não você fez cliquei, bem. não li o inteiro que Eu você falei, escreveu. poxa, aí eu Não. respondi, vamos parar com esse negócio de ficar esperando salvação de fora, vamos ficar esperando. Mas não adianta, Mas querido. pô, eu tenho que, se eu recebi, eu tenho o direito de responder. Porque eu não pedi para receber Você aquilo. tem o direito humano de responder Exato. e o dever divino de não responder. Porque você tinha que ter visto, era aquela pessoa... Eu assisti 10 vezes o programa de Aquela hoje, então. pessoa... Não, é bom porque eu estou Não, conversando mas é bom, contigo, claro mas que nós eu estou conversando... Eu aceito. Não, não é isso, não é questão de aceitar. Eu estou conversando comigo em você, porque o que acontece contigo é comigo e com qualquer um de nós, né? É que daí você vem aqui e você mostra o timo. Mostra. Abre o peito, mostra abro o coração. peito, E isso aí é expor o timo, né? Então, assim, isso aqui de mais puro existe. Então, só que você tem que entender que daí, assim, se te mandou um e-mail, em vez de se alimentar aquela cadeia, isso é questão assim, do plano mais denso do astral, onde chafurdam se eu os não alimento, medos. ele vai parar sozinho, né? Não, e você não só não deve alimentar, que daí seria o teu direito humano de alimentar, como daí você, como divino consciente em um processo evolucional, a trabalho da lei, você tem que daí ver aquela pessoa que mandou plena, perfeita, acabada, equilibrada, feliz, alegre, né? Uma intrépida, formidabilíssima, que não tem medo nem daquilo nem de nada. Você olha para aquilo, como a pessoa estabeleceu um vínculo contigo mandando e-mail, quando você olha de volta para aquilo que assim, você pensa nisso e lê o endereço de e-mail da pessoa, ou visualiza a imagem da pessoa, caso você conheça, automaticamente ela está bebendo do remédio que você está dando para ela. Perfeito. E que remédio? Futuro. Saúde pura, né? É o mais absoluto, né, do absoluto, é a neutralidade. É onde nada existe a não ser a própria lei em movimento. Existe alguma coisa humanamente superior a isso? Não. Essas situações todas que eu te contei agora aqui, elas reverberaram com certeza no meu sistema glandular. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Primeiro que é o seguinte, né? Bom, então vamos voltar ao sistema glandular, já vamos chegar a explicar o que aconteceu quando daí, então, às 10 horas da manhã você manteve. Tá, bom. Que com certeza vai servir de espelho para muita gente também. Para todos nós, claro, vamos pensar que a gente aqui é perfeito e quem está assistindo por isso que é nós estamos perfeito. contando Não. aqui. É assim, ó, isso aqui é uma barca só. A barca, a garta, a grande barca da evolução humana. Não é como antigamente, onde então a gente achava que podia evoluir, se metendo em uma caverna e ficando lá assim, eu sou a seta mística, eu vou evoluir sozinho. Esquece, não existe. Né? Então, ele não pode pensar assim, eu vou esquecer de mim e vou evoluir junto com todo mundo. Esquece, não existe. É o caminho do meio. Vajrayana, VAJRA, caminho da instantaneidade, do raio, caminho de Melquisedeque, todo mundo evoluindo junto ao mesmo tempo. Eu e a humanidade, e eu, porque eu sou a humanidade sou eu. O Atnyat, ele é verdade, não é só um discurso, é verdade. Né? Então, e o Devavani, Melquisedeque, ele fala assim, quando alguém errar, eu tenho que dizer, meu Deus errou naquela pessoa. Porque o meu Deus, né, é o Deus daquela pessoa. Né? E ele não é o Deus antropomorfizado de religião, não. É a própria lei. Né? E errou por quê? Porque está densamente, né, povoado, com um entorno, de tal forma que nele não se manifesta. E aí o meu errou por quê? Porque não teve força suficiente para se manifestar, para que ela não cometesse um erro humano. Qual é que é a minha competência? Qual é que é a minha obrigação? Ver naquela pessoa, né, a lei agindo. Ver aquela pessoa em função da lei. Ela jamais será a mesma. Entende? Fantástico. Porque o ver, né, e o falar, não há teurgia maior no universo. Não existe magia superior a isso. Porque é assim, não volte as costas para o teu inimigo. Isso é um adágio popular, um ditado popular, mas que na verdade ele é decorrente de um processo de embate mágico entre forças. Por quê? Porque você pode ver determinada coisa e falar determinada coisa que você tira a vida daquele ser humano, lesa a evolução, lesa a divindade, lesa tudo que é coisa. Hein? Então, e de que forma? Ver e falar. Então, se você experimenta qualquer coisa no dia a dia e você daí vê, e a coisa muito importante é que assim, o ver, o ouvir, o falar, ele produz o mesmo resultado. Então, quando você anda pelo dia a dia, não como um humano em carreira desabalada através do astral, chafurdando no vermelho, mas como alguém em um processo de busca de equilíbrio, que às vezes erra, às vezes acerta, mas olhando com uma parcial neutralidade, e pô, isso não está certo, aquilo poderia ser assim, mas sem se envolver. Né? E quando você acha que alguma coisa não está certa, você olha e corrige, você corrige mentalmente, você fala o certo.
né? Então você passa o dia arranjando, reorganizando a coisa humana. Você passa o dia refazendo o mundo. Existe, né, coisa mais sublime que isso? Não existe. Não. Existe papel, né, mais sublime que esse? Não existe. Por quê? Porque os próprios avatares vieram tentar fazer isso e morreram, né, em função da humanidade, porque a humanidade antes estava despreparada para um evento desse. E agora ela está tão preparada que qualquer um de nós tem competência, poder, direito e dever de fazer isso no dia a dia, né? E só se consegue fazer isso tendo consciência. E quando você faz esse tipo de coisa, altera o dia a dia, isso então, você olha para alguma coisa olha de volta para você, isso retroalimenta você com o plano do mais puro, com o amor universal. Timo direto, timo reativado no dia a dia, de uma maneira graciosa, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. Começa um processo que realimenta, redesperta a pineal, que tem 7 camadas, e ela começa a despejar sua riqueza. Começa a despejar a substância que vai colocar todo o teu sistema glandular no estado em que estava, né, naquele momento em que você passou pela tua terceira iniciação, que foi o momento do parto, né? Aí você é um adulto com todo o estado celular, né, de um recém-nascido, né? Aí você tem uma chance muito grande de ser um Duija. A terceira iniciação nasceu da tua mãe e agora você vai nascer de você mesmo. Caramba, fácil, não é? Fácil, extremamente fácil. É. Então, não, mas daí claro que é fácil. É possível. Não, possível. não é possível. Possível. Não, uma coisa que é possível é aquilo que você teria que fazer algum esforço para fazer. Não há esforço. É ver e falar ou pensar qual é o esforço. Com certeza, o que você falou é perfeito. Agora só precisa ter esse ponto de vista, prestar atenção em fazer isso. Por exemplo, tudo isso aí que você disse, eu podia ter feito. Tem razão. Eu olhar para aquilo lá que aconteceu hoje e transmutar ele sem falar nada. Sem praguejar contra aquilo, sem falar. Quer ver como é que Seria um como é que a lei comportamento funciona? diferente. Como é que a lei funciona? E se você não tivesse falado disso, nós teríamos abordado isso aqui agora? Não. Então você não errou. Você foi o portador, você trouxe um erro humano, né? Para que ele viesse aqui ser exposto pudesse ser trabalhado a uma abordagem e trabalhado de lei. E Perfeito. agora, a partir de hoje, você, se fizer, não vai ser igual. E quem nos ouve, se fizer, pelo menos vai lembrar do que você passou. Sim. Resultado disso, nós acabamos de mudar um conglomerado de elementais que jamais vão se manifestar com a mesma intensidade. E com certeza, doravante, eu vou ver essas mesmas coisas com outro prisma. Mas não tem a menor dúvida. E mais, como você veio aqui e expôs esse acontecimento, você expôs o elemental, você expôs o invisível, veja como a lei funciona. Você foi um fiel depositário, você foi uma arca da aliança entre o visível e o invisível, aconteceu de manhã, você deu tua vida para trazer isso vivo até aqui agora, expôs, vociferou, chamou teus irmãos humanos de porcos. Isso aí. Porque era necessário. Porque daí, e por que você fez isso? Porque aquela ira que se manifestou, que se entranhou em você de manhã, estava em você até agora e ela precisava sair com a mesma intensidade com a qual ela entrou. Transmutada. Sublimada e transmutada. Aí o que acontece? Ela se expôs para mim, se expôs para você, que agora já não é mais a mesma pessoa, e se expôs para todos os humanos divinos que estão nos assistindo, ou estão nos ouvindo, ou que um dia virão nos assistir, Sim. ou nos ouvir, ou mesmo para quem nunca mais vai ouvir. Por quê? Porque foi verbalizado uma nova abordagem. Mudamos parte da história humana. Perfeito. De uma maneira simples. Sim. E divertida. Divertido. Então tá bom. Então vamos começar o nosso assunto. Bom, viu? Essa aqui foi só a introdução hoje, tá? Foi uma introdução de 40 minutos, mas é que daí tudo tem a ver, e o que a gente está falando aqui, isso sim, tenham bem em mente, né, meus queridos irmãos de humanidade, é o seguinte, isso é teurgia, isso é a mais pura magia prática, não existe nada superior a isso, é transformar a humanidade com consciência, usando a verbalização e a consciência, é vendo a humanidade, é visualizando a transformação que depois eu verbalizo. Isso é magia, né? Bom, então, os 3 últimos temas que a gente não conversou. Então, onde se assenta, a gente tem, então, físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Budi e Atman, né? E a gente tem, então, sattva, rajas e tamas, que é o dourado, né?
o amarelo, o azul e o vermelho. Então, sattva, que é o amarelo, né? Ele reside na região da cabeça. Depois você tem rajas, que é o azul, na região do timo. E tem tejas, que é o vermelho, na região dos 3 sistemas inferiores, né? Que então é o básico, é o esplênico e é o umbilical. Existem muitas pessoas, baseada na tradução de parte do conhecimento antigo, tradução errada, que pensam que daí toda a questão da procriação, a questão sexual, ela está assentada nas gônadas, né? Ovários, testículos, no sistema reprodutor humano masculino e feminino. E não procede. Opa! Não procede, porque acho que a base de 60 Kundalini e todo o poder sexual que se busca como maneira de se iluminar, isso é só brincadeira de criança, né? Crianças impúberes psíquicos, né? Todo o poder da criação, a gênese sexual, que implica em você inserir em um conglomerado celular e kármico, né? Toda a força de forrar, toda a força Kundalini, ela vem do esplênico. Quem controla isso é o pâncreas junto com o baço, né? E uma outra coisa que é muito bom esclarecer, a gente sempre fala assim, porque o esplênico, baço, né? Que é onde então se assenta o chakra da vitalidade, né? Que é físico e vital. Daí não é no baço, é no pâncreas, né? E aí o sistema pâncreas, baço, mas não só o baço, né? Aí então, daqui do baço e pâncreas é que sai o comando vital, né? Para que então seja iniciada a geração. E o básico, ele dá a primeira organização física, ele dispara o processo físico, que depois é coordenado pelo timo. Porque a criação ela é cósmica. E ela obrigatoriamente tinha que ser acima do ternário inferior, né? Então você tem o básico, né, que são as gônadas, e a coisa muito interessante, né? Porque, assim, o baço, então, uma das funções do baço é produzir glóbulos vermelhos novos, né? E destruir células antigas com mais de 120 dias. Passou 120 e poucos dias, ele destrói a célula que já não tem mais função no organismo, que passou o tempo dela. Se a gente pegar 120 dias, e você pegar a antropogênese, você tem primeira raça, 7 vezes 7, 49. Segunda raça, 7 vezes 7, 49. E o restante do 98 por 120 vai dar exatamente nos meados da terceira raça, que é quando então houve a questão da densificação do físico e da separação sexual, da criação do homem e mulher. Então você veja que a coisa assim, ela é tão séria na manifestação do macrocósmico para o microcósmico, do universo como um todo para o humano, que até a própria vida das células no organismo, ela obedece à cosmogênese. Mas explica de novo aí. Você falou de 120. 7 vezes 7, 49, 98. 98, Aí os mais... Para fechar o 120 seriam 21. Dá 22. 22. Dá 3 vezes 7, 21 e mais um no seguinte. Então você tem meados, assim, você tem início da quarta raça, que é quando começa a se consolidar a questão da gênese separada, né? Então, qualquer processo no corpo humano, uma coisa assim que seria muito interessante seria se todos nós tivesse um conhecimento mínimo sobre a questão dos hormônios, assim, que tipo de hormônio cada órgão do corpo humano fabrica, né? E qual que é a função disso no organismo, como a questão entrelaçados, ia dar uma visão da cosmogênese, sim, uma visão muito linda da cosmogênese, né? E é muito simples, porque assim, você pega só os principais, você pega assim, a insulina, que é secretada pelo pâncreas, e o que ela faz? Ela vai regular o açúcar que é injetado em cada célula, quando há o desequilíbrio da insulina, né, por questões de astral, né? Aí então ela não injeta açúcar na célula, a célula começa a morrer de fome, daí então você tem a diabetes, tem que injetar insulina. Então todo esse processo, né, ele acontece aqui no baço pâncreas, e ele tem a ver com o desequilíbrio do corpo vital, né? Por exemplo, você tem a segregação aquilo que se usa quando se tem alergia, é uma substância que eu não consigo ver. Bom, um antialérgico qualquer, eu não me lembro qual é o nome da substância, né? Isso daí, quando a pessoa então tem um processo alérgico qualquer, então vai e toma uma injeção ou toma um comprimido desse antialérgico, né? Antihistamínico? Um antihistamínico. Um antialérgico e um antihistamínico são iguais, só que tem o nome da substância que não me ocorre agora, né? O pâncreas, né,
ele segrega a nanosubstância. E quando ele deixa de segregar, é para que a pessoa veja que ela está congestionada do ponto de vista vital, ele exterioriza esse congestionamento através de uma alergia qualquer. E a pessoa, em vez de então pegar e buscar o equilíbrio, né, do vital, para daí fazer com que não tenha alergia. A alergia é uma repulsa, né, do ser ao seu entorno invisível. Então ela toma um processo externo, né, para compensar o fato que o organismo está dizendo assim, ó, o vital não está legal. Né? O vital não está legal. A mesma coisa acontece com relação ao umbilical, né? Onde é que eu tenho o vital, o físico vital, o astral, né? Onde é que eu tenho as suprarrenais, né? Então, o chakra vital, ele é a base, né, do astral. Então, todo o processo onde você carregou, né? Então, tudo para cá. Você carregou o dia inteiro esses elementais, né, entrelaçados, entranhados nas tuas suprarrenais, né, alimentando-se do teu baço e pâncreas. Então, como estão se alimentando do teu baço e pâncreas, implica que o próprio processo de fabricação de glóbulos vermelhos e destruição dos glóbulos vermelhos mais antigos fica alterado. Como fica alterado essa fabricação? Alteram-se os humores no teu organismo. Ojas, bilis e fleuma. Aí você fica mal-humorado. Então, o mau humor é a ação do astral e do vital no baço, pâncreas e suprarrenais e altera todo o sistema orgânico e você exterioriza isso. Daí tem fundamento que toda doença, vamos chamar assim, tem uma origem emocional, né? Não é nem questão de fundamento, isso é uma realidade. Uma realidade, né? Totalmente, e não é emocional. Assim, a doença, ela existe no astral como um ser vivo, que só sabe fabricar em você aqueles sintomas. E quando você está com aqueles sintomas, ela se alimenta. Só que para que ela aconteça em você, você tem que deixar que isso aconteça. Tem que abrir uma brecha na tua rede vital. Porque assim, o baço, ele tem uma função assim, seríssima, que é proteger, né, a consciência, proteger o ser humano do contato integral com o astral, porque no astral está toda a gênese da egrégora humana. Tudo que de errado foi criado pela humanidade e de certo também tem o correspondente no astral. Se eu não estou com o meu sistema vital, né, que é uma balaclava, é uma proteção física, totalmente íntegro, eu tenho contato com o astral e o astral de mim se alimenta. Você falou assim, uma coisa que você falou também de início, é que você tem sonhos que você não consegue entender, né, e aí você depois lembra e eles vêm cada vez mais claramente. E aí durante o dia você não consegue entender. É que assim, quando acontece, né, durante o sono, então no nosso sono, a gente continua a atividade no plano astral normalmente, né? Quando é muito intensa essa atividade, dependendo do plano que você está andando no astral, e o astral ele tem o plano físico, tem o plano líquido, tem o plano gasoso, tem o plano etérico, tem o plano superetérico, tem o plano atômico e o plano subatômico. Dependendo do nível que você está andando pelo plano astral, se mais denso ou se menos denso, isso aí causa uma impressão, isso aí traz uma impressão para o seu cérebro espinhal e você acorda lembrando, tive um sonho. E a maioria é água, mar, água. Tudo. E água, mar, vai estar ligado aqui. Sei lá. Aqui, ó, meu companheiro. Aqui, então está aqui, ó. Baço e pâncreas. Então pronto, mas sim, é direto. Sim. Aí você tem que se ver como o senhor do elemento para você pacificar o astral, né? Isso está muito suscetível, né? Assim, tem muita gente entrando e chafurdando no teu baço, no teu pâncreas, na tua rede vital, né? E aí atrapalhando o astral, e depois você projeta esse tipo de coisa. Bom, aí então, quando eu acordo eu tenho um sonho. Aí eu quero me lembrar desse sonho, eu quero interpretar. Quanto mais eu tento me lembrar, quanto mais eu tento interpretar, a imagem do sonho ela vai fugindo. Por quê? Porque o resíduo que ficou da atividade astral, quando ele tenta ser interpretado, ele se choca com o que está sendo produzido pelo sistema cérebro espinhal, e são de densidades diferentes. A tua tentativa de interpretar, ela desvanece. Exato. Ela faz com que desapareça a memória do que aconteceu. Sim. Isso é um processo de autopreservação do humano. Por quê? Porque se você tivesse contato sem controle com o astral, você passaria pelo que a gente conceitua de um estado de loucura. Uhum. Por quê? Porque daí você passaria a alimentar todo o astral. Todas as dores da humanidade viriam para você ao mesmo tempo. Aí você perde o contato com a mente concreta.
né, com a lógica, com a mente abstrata, e aí você é o que se conceitua do que seria um louco, né, assim, você não tem mais, né, a noção, né, e o fôlego para coordenar aqueles que de você se alimentam. E, na verdade, de louco, essas pessoas não têm nada, né? Não. Exatamente, elas só atingem... Então, geralmente Sem por questão preparo, kármica, né? geralmente e se diz que quando Júpiter quer punir alguém, ele lhe tira a razão. Então é aquela unidade humana que deixou de ter contato com o seu veículo superior e aí, por um período ou por uma existência ele vai ficar naquilo só alimentando, né, servindo de repasto, né, de festim, dentro de um festim, né, para aqueles seres do astral que ele teve contato durante a vida inteira, né? E isso aí, se é buscado conscientemente, então se você conscientemente você age contra a lei, contra a evolução, contra teu semelhante, contra você, contra o cosmos, então você sabe o que está fazendo, né? Aí, então você vai se distanciando desse processo de lei e você, no final, você vira alimento para o astral. Você vai servir aqueles os quais você mesmo criou, né? É o senhor devorado por seus próprios lobos. Então, por tudo que você está falando, o nosso ponto mais vulnerável, então, é a região do pâncreas e do baço. Pâncreas e baço e suprarrenais, porque é o sistema vital astral. Então, aqui se assenta o Toda vital. a nossa vitalidade está aqui. Toda a nossa vitalidade vem do baço e do pâncreas. Sim. Né? E aí ela mantém incólume, mantém íntegra, né, a rede vital que vai proteger o umbilical. Como manter esta região protegida? Muito simples, né? Muito simples, né? Organicamente, eu preciso ter a segregação dos hormônios na dose certa para que tudo funcione, para que tudo flua, para que eu tenha a longevidade, para que eu tenha... Você está falando alimentação? Não, não? Pensamento. Pensamento, sim, perfeito. Pensamento. Tá. Porque nós vivemos do que nós comemos, do que nós respiramos. Do que nós comemos alimento físico, a gente se alimenta dos reinos anteriores, né? Ou do vegetal, ou do animal, ou do mineral. Isso é de lei que você se alimente, até que a gente volte para aquele equilíbrio, né? Então, onde você se alimenta só do frugívoro, do primeiro, do segundo, né? Então, você tem o alimento físico, tem o oxigênio que você respira, que na verdade não é oxigênio, você está respirando, é o prana solar, prana lunar, né? E o terceiro é a energia luminífera que você recebe pelos olhos e pela pele. Isso é o que te mantém vivo, né? Tanto é que assim, na lagarta ninguém come, né? Não da maneira como a gente, ninguém bebe. Né? E eles têm o que a gente conceitua como longevidade, a perenicidade, né? E, assim, não se conhece o conceito de morte orgânica, né? Então o alimento não é o determinante. Agora, o que você cria e o que você tem em contato, daí sim. Então você tem que ter, conforme a gente conversou de início, uma vida hígida, você tem que ter autocontrole sobre os elementais que você pare, ou os elementais com os quais você tem contato, para que eles não se alimentem de você, para que você consiga pacificar o astral, que é uma função tua. Isso é que te dá proteção, porque se não acontece isso assim, você passa por um aborrecimento muito grande, né? Aí você tem a suprarrenal, ela diz assim, você passou por um aborrecimento muito grande, a suprarrenal altera a quantidade de adrenalina, e a adrenalina, ela faz o quê? Aumenta o batimento cardíaco, é vasoconstrictor, ela deixa você em um estado onde o que funciona em você é um instinto. Quando você está sob uma ameaça, o que acontece? Idem. Um animal, uma descarga de adrenalina, e você fica com os pelos eriçados, pronto para sobreviver. Então, o que a adrenalina faz? Ela desperta os instintos. Que instintos? Instintos animais de sobrevivência, porque o animal, né, o resultado da evolução do animal, ele está em nós. Não é? O que acontece? Erroneamente, né, isso é uma coisa ruim de se ver, a sociedade hoje, ela vive em função de descargas de adrenalina. Verdade. Putz, eu fui lá, foi a maior adrenalina, estava o maior astral, não sei o que, tá. Então, se produz artificialmente condições, situações, para que daí a suprarrenal bombardeie constantemente o organismo com adrenalina. Né? Putz, a maior adrenalina e tal. O que acontece? Quando eu faço isso, a adrenalina, e como aqui daí a suprarrenal ela é a base do chakra ligado ao astral, uma descarga de adrenalina, ela faz com que todo o astral ao qual eu estou conectado, ele acenda ao mesmo tempo. Daí
tudo que de bom e tudo que de ruim você tem fica hipervitalizado e confuso. É o caos astral. E aí isso tem um troco. Quando a adrenalina é descarregada e você fica naquela situação, tudo que foi despertado vai querer se alimentar. Tá? Tudo sim. Todos os medos, todos assim. Aí você fica mais corajoso. Aí depende da tônica, né? O que a pessoa é como um furacão, né? Ele vai torcer você sobre si mesmo e exteriorizar o que você tem de melhor ou de pior. Isso é o que faz a adrenalina. Né? Como a parte das pessoas procuram viver só naquele ambiente restrito, a parte mais densa do astral, o que se tem disso é um mundo mais confuso. Né? Então, o que tem que fazer para buscar esse equilíbrio é ter paciência e controlar, né, o que se pensa e o que se faz. Mais o que se pensa ainda, né, o que se faz, e principalmente o que eu digo, o que eu tenho vontade de dizer, mas não digo. Por quê? Porque é isso que altera o meu sistema glandular. A segregação do hormônio, dos hormônios todos, desde a pineal até o básico, né, ela é uma decorrência do que eu faço no mundo invisível. Então eu tenho que ter equilíbrio, paz, controle e harmonia para poder segregar adequadamente e ficar em um estado de felicidade. A gente falou aqui há um tempo, até hoje pela manhã conversei com o Alvin, que está presente aqui hoje, da questão do que é o conceito de lindo. Acho que tem mais um minutinho para falar, né? Lindo. Então, lindo vem de líndimo, de lídimo, de legítimo, de lei. Então, o que é lindo? É aquilo que é de lei. Então, o que nós temos que desejar? Viver em um mundo lindo. Qual é o mundo? Primeiro o nosso próprio, de acordo com a lei, e depois o mundo do entorno, de acordo com a lei. Se eu vivo dessa maneira, eu tenho alegria, tenho felicidade. Alegria, a gente falou aqui várias vezes, de alacta lactatis, é asa, aquele que tem asa nos pés, né? E felicidade, felfem, fecundo, fértil, feminino. Então você tem em você fecundidade, fertilidade, né? A parte da mãe divina, que é o amor universal, junto com alegria e com paz. Né? O que acontece? Timo hiperproduzindo, né? Ativando todas as camadas da pineal e você partindo para um sistema glandular totalmente harmônico. Saúde, longevidade, felicidade, alegria e compreensão. E aí você passa a ser o quê? Amor incondicional. Amor incondicional, e você é um intrépido formidabilíssimo. Que bacana. Hoje você está vendo? Estão fazendo o sinalzinho para ele, para nós aqui, o Cronos, esse deus grego que me persegue, nos persegue, né? Vamos falar disso na outra semana, perseguição, hoje não perseguição. dá mais tempo. Hoje não dá mais tempo. Tá bom, então. Ô Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é um privilégio estar aqui contigo, um privilégio, é um grande prazer. E agora começa a contagem regressiva para a próxima semana. Então fica aqui o nosso abraço e o nosso... Fraterno abraço, fiquem em paz, sejam intrépidos, formidabilíssimos, e para isso é necessário só serem felizes, mais nada. Fiquem em paz, Pax, até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira. Eu sempre eufórico porque eu fico fazendo contagem regressiva para chegar esse dia. Vocês não imaginam quanto. Às vezes tem noite que até durmo mal, de tanto ficar pensando, imaginando as situações. Não sei o que está acontecendo comigo também. Eu estou tendo sonhos claros, sonhos no meu entendimento muito malucos, malucos entre aspas, que a clareza deles é tamanha, a riqueza de detalhes, de cores
De tudo é tamanho, mas eu não entendo absolutamente nada sobre o simbolismo deles. E é por isso que eu fico evocado, né? Mas vou fazer o quê? Fico observando e vamos ver se as respostas me virão mais para frente. Eu queria lembrar hoje que eu vinha de ônibus para cá para o centro e eu não sei se é em função da idade, da minha idade eu fico tô meio mais nervosinho, mais impaciente, mais intolerante. E tenho percebido, não só no ônibus, como na rua, as pessoas tossindo, as pessoas espirrando. Eu acho que todo mundo esqueceu a tal gripe suína e voltou a ser porco, porque dizem que a gripe suína era adequado porque as pessoas realmente têm falta de higiene. Então, é inadmissível que só porque parou-se de ter as notícias sobre a gripe suína, as pessoas tenham, infelizmente, voltado aos antigos hábitos. Ou seja, de espirrar sem colocar a mão na boca, de não lavar as mãos depois de cumprimentos, ou seja, o mínimo de higiene possível. Então, vamos colaborar, pô. Vamos colaborar um pouquinho com os outros, com a sua própria saúde. Você hoje pode ser um emissor, amanhã você pode ser um receptor também disso. Então, se cada um de nós fizer que nem o Beija-Flor, fazer a sua partezinha no incêndio, nós vamos evitar futuramente que tenhamos gripes desse tipo. Pois bem, mais uma coisinha. A semana passada eu fui, depois de 21 anos morando aqui em Floripa, eu fui retribuir uma visita de uma amiga no Costão do Santinho. Quem é que não ouviu falar do resort Costão do Santinho? Eu tinha ouvido falar um monte de vezes, mas... Se conectar com o mundo que é a realidade e a partir daí criar um filtro, né? Criar uma lente que te permite ver todo o resto do mundo visível, né? Não de maneira distorcida, mas por um prisma que é o prisma da lei. É interessante isso que você está falando. É e aí isso, a decorrência disso é saúde, é longevidade, é equilíbrio, mais nada. E é tão natural isso que você está falando, até isso que eu tinha acabado de falar lá do Costão do Santinho, só esqueci de um detalhe que é importante nesse aspecto também que você está falando. Essa troca, que eu disse que eu estou fazendo isso aqui, não tenho troca de nada, não vou ganhar nada em absoluto. Isso está acontecendo cada dia com mais frequência. Você vê na internet, você pede para algum amigo seu, né? O amigo seu te faz com o maior prazer, sem receber nada em troca. E eu acho que tudo isso aí está se consolidando, são coisas do novo tempo. E o que você está falando também quando você começa a pensar em alguma coisa, você já atrai aquilo e começa a criar uma nova egrégora, não é isso? Não, você pensou, se não atrai, você pensou, você cria um semelhante. Exatamente. Que está vitalmente ligado com aquilo. Então, se você cria medo, né, ele já está ligado. Na verdade, assim, quando você tem medo, quando você tem medo de alguma coisa, na verdade, você acabou de ter contato com aquela coisa. Porque se o medo existe em você, é porque a coisa em si está em você. Senão você ignoraria o conceito de medo. Tanto é que se você não tem medo de nada, você é um intrépido formidabilíssimo, né? Você não tem nada, não tem contato com nada do astral, do ciclo que já passou. E você é o que é, né? E não é? Assim, você está o que está e é o que é. Está acima do conceito de precisar ficar bem com saúde, porque você é a própria saúde, né? E aí é só ter alegria, felicidade, paz, tranquilidade, isso é coisa que qualquer um pode ter. E a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, né, como a gente faz aqui antes de começar o programa, como a gente faz durante o programa... É porque o que a gente está conversando aqui... contagia. O que a gente está conversando aqui agora, né, a gente está plasmando a ambiência para falar de futuro. Isso. E o que nós estamos conversando aqui agora, isso aqui não é a introdução do programa, isso aqui é teologia. Isso é magia prática e é a magia voltada para a saúde e para a longevidade. É a plasmação de um entorno adequado para permitir que o Jivatma, que é o veículo de Atman, quer dizer, a própria divindade evoluindo, ele tenha ambiência para poder ficar permeável para que a consciência dele mesmo tenha a noção da matéria onde ele está imerso, né? E aí o resultado disso, o que é? É a longevidade, né? É a eternidade que é tão buscada em fábulas e lendas, né? E ela existe, a gente só não tem porque não quer. Então, por isso que assim, quando você vem, daí você traz essa amostragem do teu dia, né? A rebeldia, e sabe que é uma coisa muito interessante, porque assim, os maiores rebeldes cósmicos... Nunca tive coragem de ir lá. Por que eu nunca tive coragem de ir lá? Porque eu achava que era coisa realmente de internacional, toda essa propaganda, coisa luxuosa demais, e quem seria eu chegar lá no Costão do Santinho? Pois bem, acabei indo, fui recebido pela amiga Osélia,
que é a gerente do SPA do Costão do Santinho, e fiquei boquiaberto com o que eu vi no Costão do Santinho. Bom, todo mundo conhece, e eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou ganhando absolutamente nada. Eu estou fazendo o que eu senti e faço questão disso. Eu disse que faria questão de dizer isso aqui. O SPA do Costão do Santinho é uma coisa maravilhosa, uma coisa de primeiro mundo, uma coisa que não precisa sair daqui da cidade e por um preço que vocês não fazem ideia. Por isso que eu fiquei mais boquiaberto. Tecnologias das melhores, a Ausélia tem uma formação fabulosa, a equipe dela tem uma formação fabulosa em terapias alternativas, talassoterapia e mais um monte de terapia que vocês podem ver em www.costão.com e você veja lá o SPA. Então, eu queria agradecer a recepção que eu tive, fiquei entusiasmado em ter conhecido o Costão. O Costão não é esse bicho astronômico que a turma diz, é um lugar muito mais barato do que qualquer viagem que você faça aí para fora, e você pode passar um dia espetacular dentro daquele local por um preço que você pode pagar. Agradeço também a acolhida da dona Yolanda Marcondes, também da Fernanda Marcondes. Eu quero que vocês tenham sucesso sempre. Pois bem, vamos continuar aqui. Como a energia tem que rodar, esse livro aqui, o Pensamentos e Provérbios do nosso amigo Walter Cardoso Júnior, o ganhador da semana, sei lá quando que nós fizemos aqui, não veio buscá-lo. Como ele não veio buscá-lo, o primeiro telefonema passa a ser o proprietário desse livro. Basta ligar para 3222-1137, dá o seu nome e vem aqui buscar, sem ônus nenhum, Pensamentos e Provérbios do Walter Cardoso Júnior. Pronto, já está tocando o telefone, já ganharam. Se não vier buscar, nós vamos dar para outro. E também, para quem quiser, nós temos 5 exemplares do nosso querido amigo e irmão Luiz Roberto Sefrim, Sensibilidade e Consciência, um livro de quase 400 páginas. Basta telefonar e vir buscar de graça, não tem sorteio, não tem nada. 3222-1137. E antes de passar a palavra para o meu convidado, que depois ele briga comigo porque eu falo mais que ele, e os telespectadores também, né, porque eles querem ouvir o convidado e não eu, mas eu queria mandar um abraço para a minha amiga Márcia, lá da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez lá para Silvia, para Isis, lá de Araruama, que nos assiste. Quem mais? A família Delutia, lá em São Paulo. E por esse Brasil afora, lá em cima, lá embaixo, no exterior, no interior, nos cantões, em todos aqueles lugares. Tá? Agora, estou diminuindo o meu ritmo, estou diminuindo a minha bolinha. Boa noite, Jorge. Você está bom? Estou ótimo. É? Você está bem agora? Nossa, agora eu vou botar agora em ponto morto. Está bem agora? Agora eu estou bem. Subiu uns 4 degraus aí depois que começou a falar. Isso, por isso que é gostoso aqui. Aí você estava falando da nuance da gripe, eu estava vendo o que você tinha visto, que confusão, hein? Não, mas camarada? não é? Então, é gostoso isso aqui, mas a pessoa tem que ver realmente. Que o contador de piada, ele tem que fazer com que as pessoas vejam a situação que o contador está falando, né? Então, ouvir, exatamente. Então, isso é uma verdade. Eu quis chamar a atenção realmente. E nós falando de saúde aqui, que nós estamos fechando hoje o 5º programa da série A Função Oculta das Glândulas Endócrinas. Então, já que nós estamos falando de saúde, ainda bem que tivemos que começar por saúde. Então, agora a palavra é sua, Jorge. Tivemos que começar, é uma abordagem branda, né? Foi. A bronca fica fora, né? Já Não, vamos conversar tá disso aí. Boa noite, prazer estar aqui, né? Nossa, se não é. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui hoje. Nossa plateia hoje está grande aqui também, viu? Que metade da questão antropogênica está representada aqui hoje. Né? São 7 seres que estão aqui, nem vou dizer para vocês os nomes, né? Hoje a gente está bem. Eu queria mandar um abraço de início para Wanda e para o Eduardo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Então, um grande abraço para vocês. A gente sabe que vocês não vêm ao vivo, mas depois se dignam a ver no Então, CD. temos que mandar um abraço para a Selena, em Brasília. Também, né? Também, por se não mandar, isso gera karma. Então, um grande abraço para vocês, sejam felizes e agradeço aqui, em meu nome do Grego, por todas as vezes que vocês nos assistiram e as horas de vida que vocês dedicaram para ficar vendo a opinião de 2 criaturas sobre alguns aspectos da lei e da verdade.
Muito bem. Eu tenho que comentar o que você falou de início, da questão da gripe aí do pessoal. Eu concordo com a recomendação que você fez, né? Mas não com a abordagem, porque são nossos irmãos de humanidade, né, que por não estarem conscientes do que está acontecendo, às vezes se esquece de uma ou de outra coisa. Agora, tem um aspecto que é muito interessante, que assim, o que prejudica mais do que o vírus, o H1N1, Isto. é o vírus da gripe A, erroneamente chamado de gripe da gripe Suína, né, que não tem nada a ver com isso, é o medo da gripe. Né? Ele é um devata como outro qualquer, né? É um conglomerado de elementais como outro qualquer, que tende a se manifestar desde que você esteja predisposto a isso, né? Desde que você, antes de ter contato com o vírus da gripe, você olhe para o vírus da gripe, quer dizer assim, o que deixa a humanidade doente e o que causa os grandes crimes de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, né, o incutir na população o medo de alguma coisa. Esse medo de alguma coisa significa o seguinte: toda a população, todos os seres humanos, nossos irmãos de humanidade, olhando para determinado lugar, um conglomerado de elementais, uma doença, um devata, esse conglomerado olhando de volta e se alimentando do medo de ter contato com ele. Só que é o seguinte, no momento em que você tem medo de alguma coisa, você já está de mão dada com essa coisa. Já atraiu aquilo para você. Exatamente. Então, tem que viver rigidamente, né, saudavelmente, antes de fisicamente, que também, obviamente, é muito importante, mas antes de fisicamente, tem que viver rigidamente, mentalmente, astralmente, vitalmente. Aí você vive em um mundo no qual não existe nem vírus H1N1, nem Z1N1, nem nenhum outro. Né? E aí tanto faz se você vai andar de ônibus, se você está a pé no Himalaia. Você vai estar imune, né? Você vai estar imune da mesma maneira, e se manifestar em você, você não vai aprender nada com o vírus, quer dizer, você não vai ficar doente. O vírus vai aprender com você o que é saúde, e ele se altera e não afeta os outros. Tem duas maneiras de fazer vacina. Ou sintetiza vacina animal e inocula no ser humano e cria uma mescla de elementais, ou o devata, ele tem contato com o ser humano, e é um ser humano rígido mentalmente, é um ser humano já em um outro ambiente de criação mental, o vírus aprende com ele e sai alterado e altera a própria origem do vírus. Você é a própria vacina sem jamais ter tomado vacina. E a vacina para qualquer doença é o bem-estar, é a consciência, é a felicidade, a alegria, é o viver conscientemente, viver bem. Os bons pensamentos. Lembra que a gente conversou um tempo atrás sobre o que seria a intrepidez formidabilíssima, que seria Sim. a maneira de encarar a vida. Então, o primeiro e grande ato de intrepidez formidabilíssima que mudaria a humanidade e o mundo como um todo é ter a coragem de ser feliz. Né? Essa é a grande coragem para o primeiro, quer dizer, é você